Olá, meus amigos orquidófilos, meus amigos que estão aqui hoje para aprender um pouco sobre as micro-orquídeas com o maior especialista de micro-orquídeas, tá, do nosso país aí, que eu diria do mundo, eu acho também, o nosso querido Roberto Martins. Então, a live de hoje ele vai ser super especial, né? A live de hoje ele vai falar pra gente um pouquinho sobre as micro-orquídeas, né? Esse universo das micro-orquídeas e também o que é uma micro-orquídea, né? Ele vai falar um pouquinho pra gente e o melhor de tudo também é que ele colocará isso em prática, né? Ele mostrará pra gente como é que é o replante dessas micro-orquídeas, né? Então, antes de mais nada, eu quero dar boas-vindas a todos vocês aqui que estão acompanhando a gente, tá? Quero dar boa noite a várias pessoas que eu já sei que está entrando aqui, ao Luiz, ao AP das Orquídeas lá com a Jaque, maravilhosa. Inclusive, pessoal, sigam lá os AP das Orquídeas da Jaque, dá um oi, Jaque. E é uma das coisas também que vocês podem aderir, que é o cultivo de micro-orquídeas, tá? Porque elas vão ocupar menos espaço, então é uma ótima dica aí para vocês que querem cultivar orquídeas e que dispõem de pouco espaço, né? E espaços em apartamentos geralmente são pequenos e é uma maravilha ter orquídeas, essas micro-orquídeas dentro do seu espaço. Então, gratidão, sejam muito bem-vindos à live de hoje, a Marli, o Roberto já entrou, Eliane, seja bem-vinda, Elisa, bem-vinda, Graça, a Orquídea para Todos também, Zidane, Melirra, Luiz, Zidane, Pedro Melo, Anitta, sejam muito bem-vindos. Anabela lá de Portugal, farei live também com a querida Anabela, uma live internacional aí para vocês. A Neide, Eliane, Daniel, Sami. E eu queria pedir a vocês, a Marli, que compartilhassem essa live com os amigos de vocês. Então tem um aviãozinho aí, ó, no canto inferior direito, que vocês mandem para os amigos de vocês. Eu, inclusive, farei isso. Mandarei aqui para os meus amigos que gostam de orquídeas, tá? Porque muitas vezes, pessoal, as pessoas não são notificadas. Eu acho importante também nós compartilharmos essa live incrível, tá? Para sanar as nossas dúvidas e aprender bastante hoje com o nosso querido Roberto Martins. Esse grande especialista aí, né? A qual eu tenho essa alegria de estar dividindo a tela aqui com ele hoje. E pedir desculpa a todos vocês por não ter acontecido a nossa live aí no sábado, né, por motivo de força maior. Infelizmente não deu para realizarmos essa live. Infelizmente eu não estava também com o celular para avisar a tempo, né, Roberto? E também a vocês aqui nos stories, né, avisando que não teria como realizar essa live. Me desculpa a todos vocês aí que estavam esperando essa live, a Roberto também, bem compreensivo e tudo, né? E está aqui com a gente hoje, né? Começando falando dessas micro-orquídeas. Então, olha só que show meu cenário. Vou esperar o Roberto Martins entrar, né? Para falar um pouquinho dele. Então, aqui eu tenho as micro-orquídeas e vocês vão entender aí o que são as micro-orquídeas, né? Muitas vezes nós chamamos de micro-orquídeas pequenas orquídeas, né? Que na verdade é classificada de outra forma, né? Não são micro-orquídeas, são pequenas orquídeas. Sejam bem-vindos, Rosânia. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a participação aqui de todos. Vão mandando para os amigos. Eu quero que essa live hoje bombe, porque o negócio tá bom demais. Tô de visual novo, né, gente? Cabelo mais curto. É isso aí, eu vou chamar o Roberto Martins para nós darmos início aí a essa live de hoje, essa noite aqui, com o nosso querido Roberto, tá bom? Vou chamar aqui o Roberto, enviando solicitação. Perguntando aí, pessoal, se o som tá bom, se a imagem tá boa, qualquer coisa eu coloco aqui um fone de ouvido para ajudar, né, vocês aí. Olá, Roberto! Boa noite. Olá, boa noite, tudo bom, Paulo? Tudo bem, meu boa noite amigo? a todos, né? Isso tudo aí. ótimo, Show tudo ótimo, espero que com vocês também. Com certeza, Roberto. Antes do Roberto começar a falar um pouquinho, né? Eu gostaria de agradecê-lo, né, esse gênio aí no cultivo, né, das orquídeas. Eu falo das orquídeas como um todo, né? Porque quem cultiva micro-orquídeas, com certeza, as macro, grandes, médias orquídeas, com certeza cultiva muito bem. Porque o cultivo das micro-orquídeas
não é tão difícil, mas também é como uma orquídea qualquer, né, pessoal? Nós não podemos simplesmente pegar uma orquídea e largar essa orquídea num canto sem dar um cantinho especial para elas. Então, queria te agradecer bastante, Roberto, pela sua companhia, te pedir desculpa aqui, né, ao vivo, por ter te deixado aí na mão, né? E a todos vocês que estão acompanhando, mil desculpas, gente. E é isso, pessoal. O Roberto, ele entende bastante desse mundo das micro-orquídeas, né? E eu queria que ele falasse para todos nós, para todos vocês, quem é o Roberto Martins. Já fiz live com o Roberto Martins falando sobre padronização de cultivo, que é uma coisa muito importante também, não só no cultivo das orquídeas, mas também das pequenas orquídeas, micro-orquídeas, na verdade. Ele fala muito bem isso sobre a padronização de cultivo. E ele queria que ele falasse um pouquinho sobre isso para a gente. Então, gratidão, Roberto. Se apresente, fala um pouquinho de você, como você começou o cultivo aí das micro-orquídeas. Foi com a micro-orquídea mesmo que você começou o seu cultivo? Explique aí para a galera. E é isso aí, pessoal. A palavra toda sua, Roberto. Obrigado, Pablo. Então vamos lá, gente. Na verdade, assim, a gente acaba. Na verdade, eu criava peixes antigamente, né? E peixes ornamentais. E depois que aí começou a questão aí das orquídeas, né? Que minha mãe sempre gostou de plantas, né? Como a maioria de vocês, né? Sim, E ali depois, quando eu tive a minha casa, casei e tal, comecei a cultivar orquídeas, né? Trazer um pouco de vida para dentro de casa, né? sim, sim. E ali começa como uma brincadeira, né? Você compra uma, você gosta, daqui a pouco você compra mais uma, né? A gente não começa com micro-orquídea, né? A gente começa ali normalmente com os híbridos, com as plantas grandes, com as catleias, né? Phalaenopsis, na minha época, quando eu comecei, não tinha tanta Phalaenopsis, era mais as catleias mesmo, né? E Uhum. ali começou a brincadeira, né? E depois eu acabei ganhando, né, de um amigo, né, uma touceira de Barbocella mierce, né? E depois que dentro da touceira de Barbocella mierce tinha uma planta pequenininha ali, que era uma Platysteris oxyglossa, né? E quando ela deu flor, eu olhei, parecia uma catleia em miniatura. Aí eu me apaixonei pelas micro-orquídeas, né? E fui atrás de informação, conhecer mais plantas, né? Sim. E isso foi muito difícil, né, Pablo? Porque realmente o cultivo de orquídeas, né? As informações sobre o cultivo de orquídeas hoje já está ficando mais acessível. Mas há muito tempo atrás, essa informação era guardada a sete chaves, né? Verdade. Ou seja, quem tinha a informação não passava ela adiante, ou se passava, passava pela metade, né? E imagina isso com as grandes orquídeas, imagina com as micro-orquídeas, né? Sim. E aí eu penei muito, foi como que eu posso dizer assim, uma caminhada bem árdua, né? Porque ali a gente perde planta, se desgosta, começa tudo de novo, e aí eu aprendi, né, a lidar com micro-orquídeas, né, a cultivar ela principalmente fora do ambiente, né? Porque Uhum. muitas vezes você tem uma chácara, tem um sítio, né? Você está dentro do ambiente de orquídeas, né? Então fica muito mais fácil. E aí eu comecei a cultivar numa casa, né, fora, na cidade, sem essa atmosfera propícia, né, e me especializei nisso. Eu falei, olha, aprendi, agora eu vou passar essa informação adiante. Né? Então me propus aí a realmente divulgar as micro-orquídeas, né, para que elas realmente fossem consideradas orquídeas, né, que esse é o grande problema, porque antigamente as micro-orquídeas eram os matinhos, né? Isso. E ali foi uma grande batalha aí na divulgação, a gente conseguia alguns espaços, a gente agradece muito o pessoal da CAOB, aqui de São Uhum. Paulo, o pessoal da Associação Bandeirantes, né? Que a Associação Bandeirantes é uma das primeiras aqui do Brasil que no estatuto dela, ela coloca aí as micro-orquídeas aí como uma categoria para votação, né? Os pleotalidines, né? Vamos dizer assim. E então é uma primeira categoria aqui no Brasil que tem essa divisão, né? Então o pessoal da Bandeirantes apoia muito aí a questão das micro-orquídeas, né? Então esse apoio que a gente teve de alguns presidentes, de algumas associações, que isso faz com que hoje as micro-orquídeas comecem aí a ter um espaço nas associações e a gente consiga aí divulgar esse hobby aí com muita paixão e muito carinho. É verdade, Roberto. O que você disse, eu concordo plenamente, porque
Nós começamos a cultivar realmente as florações exuberantes, né? Para ocupar mais espaço Uhum. dentro do nosso orquidário. Então, nós queremos muitas vezes preencher aqueles espaços. E eu acredito que você concorde comigo que hoje as micro-orquídeas elas estão cada vez mais fazendo parte do cultivo das pessoas, dos orquidófilos, dos colecionadores. Elas estão ganhando mais força, eu acredito, justamente por esse também o seu trabalho, sua divulgação, porque, como colocaram aí, a sua generosidade em passar o cultivo dessas micro-orquídeas, que muitas vezes estão em livros em outras línguas, que você já até mostrou esse acervo, que são muitos livros relacionados ao mundo Tem um das pouquinho aqui, orquídeas. né? Isso, que é uma coisa que me falaram muito, é o CCC, conhecimento, cuidado e carinho. Então, conhecimento. Então, muitas vezes, esse conhecimento está em livros. E muitas vezes, esses livros não são acessíveis para a maioria da população, né? Então, temos essa Uhum. limitação. Então, assim, ter pessoas como você passando esse conhecimento sobre as micro-orquídeas, que no passado, outrora aí, até recentemente, foi tão discriminada, chamada de matinho, né? Eu acho que graças a pessoas como você, que faz esse trabalho incrível e que eu sei que as pessoas aqui estão super ansiosas, né, para saber um pouquinho das micro-orquídeas. Então, eu gostaria de perguntar a você, falar para você, mostrar, falar para as pessoas o que são as micro-orquídeas, diferir de pequenas, médias, grandes orquídeas, né? Porque muitas vezes as pessoas classificam pequenas orquídeas como micro-orquídeas, né? Eu acho que isso é um erro muito comum. Por que micro-orquídea? Micro-orquídea em que sentido? É na flor? É no tamanho do vegetal? Como que é essa classificação de micro-orquídea? Vamos lá, né? Até comentar aí que do pessoal do Nordeste, né? O pessoal da CEL também, né? Mandar um abraço para eles aí, que o pessoal também que apoia bastante aí as Muito. micro-orquídeas também, né? Então, a gente sabe aí que tem muita gente aí que apoia a nossa causa e também ajuda a gente a divulgar essas micro-orquídeas, né? Sim. Mas vamos lá, Pablo, micro-orquídeas, né? Micro-orquídea é uma categoria que não existe na botânica, tá? É uma categoria que a gente criou, né? Na botânica, que eu digo assim, ela não existe uma classificação, né, científica para micro-orquídea. A categoria micro-orquídea a gente criou para facilitar o entendimento dentro do hobby, né? Ela é uma categoria artificial, né? Uma categoria artificial para a gente entender melhor as orquídeas, como todas as outras, né, para facilitar o conhecimento de gênero e das plantas e das espécies, né? E Perfeito. aí, dentro do hobby, foi criada a categoria micro-orquídea. Agora, o que acontece? Isso que você falou é uma verdade. A micro-orquídea, ela é considerada o conjunto, não só a flor e nem só o vegetal, né? Então, vamos colocar aqui, como a gente pega algumas plantas, né? Você pega uma planta como essa daqui. A flor dela é diminuta. Isso daqui é uma Phalaenopsis equestre cerulea. A flor dela é pequena, né? Tem um pouquinho mais de 1 centímetro, mas a planta é uma planta grande. Então, isso daqui a gente não tem como classificar isso como uma micro-orquídea, né? Na verdade, a micro-orquídea, ela é isso daqui. É onde que você tem uma planta, um vegetal diminuto, né? E onde você também tem uma flor diminuta, né? Então a flor aí ela deve ter aproximadamente aí no máximo, vamos dizer assim, 1 centímetro, né? E a planta em torno aí de 5, 6 centímetros, né? É o que a gente aí considera como sendo a micro-orquídea, né? O que a gente fala a planta, né, é o pecíolo e a folha, né? Não é a planta como um todo, né? Mas só o pecíolo dela e a folha ela tem que ter em torno de uns 6 centímetros e a flor em torno de 1 centímetro. Aí ela é uma micro-orquídea. Então é o Perfeito. conjunto, Então, não se é eu tenho só a flor nem a planta, né? Então, se eu tenho uma planta aí que tenha, por exemplo, um vegetal, eu não entendi a questão ainda do pecíolo. O pecíolo, mostra aí o que seria esse pecíolo que você, Então vamos lá. Então para isso as pessoas daqui, ó, isso entenderem. daqui é uma outra orquídea, né? Essa daqui é a orquídea, essa daqui é a bofe, né? Ela, ó, vamos ver se a gente consegue mostrar aqui o tamanho dela. Ó. Bem, Ela é uma bem pequenininha, né? Então essa daqui também é considerada uma micro-orquídea, porque é o tamanho da flor, né? O pecíolo que a gente fala
você tem a folha aqui, né? Diferente das catleias, as pleurotaridines não tem bulbo, né? Então ele tem essa hastinha aqui, ó, vamos dizer assim, ó. Aqui está a folha, né? Aqui está a folha. Então, essa é a parte da folha. E aqui o que a gente chama ali do pecíolo, essa parte de baixo, que prende a folha. Posso tá? simplificar então, aqui também? Isso fica melhor que você ter uma planta maior aí, vamos dizer assim, fica até mais fácil. Isso seria o pecíolo dela, já que ela não tem o pecíolo do bulbo? Uhum. Então, aqui, ó, é isso. Ó, vamos pegar uma planta grande aqui, ó, essa parte aqui, ó. Justamente essa hastinha aqui, ó, esse caulezinho aqui que ele tem, e depois vem a folha, tá? Então, essa parte aqui, esse conjunto, ele não pode ser maior do que aí 6 centímetros, né? Que aí pra gente pode se dizer que é uma micro-orquídea. Quando passa disso, vamos se dizer, essa daqui já é uma outra orquídea, né? Olha só, a flor dela já tem mais de 1 centímetro, o pecíolo dela e a folha tem mais de 5 centímetros, na verdade ela já é uma pequena orquídea. E eu acabei de quebrar aqui a folha desta. Olha aqui, pessoal, acidentes acontecem. Ó, vida real é isso. Então, essa daqui não é considerada uma micro-orquídea porque ela passa de 6 centímetros do seu pecíolo até a sua ponta da folha, mesmo a sua flor ser menor que 1 centímetro, né? Então, não é uma micro-orquídea. No caso... porque isso aí, no caso, é uma restrépia, certo? O que a gente conta aí, no caso, a sépala dela, né? A sépala dela, essa sincipsépala, né? Que ela gruda as duas sépalas de baixo, e com a parte da sépala dorsal. Então, se você pegar a sépala dorsal da restrepe mais as duas, a sincipétala dela, vai ter mais de 1 centímetro. Ah, se eu abrir aqui ela aqui, né? Tipo isso aqui. Justamente, que você tem ó, a sépala dorsal e você tem a sincipétala, que é essa parte de baixo. Então, se você juntar as duas, você vai ver que tem mais de 1 centímetro. Então, essa daqui não é considerada uma micro-orquídea. Gente, eu tô passado. Não, então, é uma pequena orquídea. É uma pequena orquídea. Né? Então, assim, esse que é a grande questão que fica aí. Né? Normalmente, as pessoas consideram muito pelo tamanho da flor. Né? E aí a gente fica... é um problema que acontece com muita frequência. Você veja, olha o tamanho da flor dessa orquídea. Ó, é diminuta. Ó, né? Essa é uma mesodanella cuspidata. Mas olha o tamanho do vegetal. Ela é enorme, ele fica muito grande. Então, essa aqui é até uma categoria de terrestres, que a gente tem uma categoria separada para terrestre, né? Mas é o conjunto. Então tem que ser a planta e a flor, ela tem que ser pequena. Não só a planta e nem só a flor. Tá? Perfeito, galera. Anotaram aí vegetal. Então a flor tem que ser menor que 1 centímetro e o pecíolo e até a pontinha da folha tem que ser até 6 centímetros. Isso, porque assim, a gente tem... Porque o que acontece? Também entra as plantas monopodiais, né? Então, tipo aqui a Xenox fragrans, né? Sim. Então, ela é uma monopodial. Então, é por isso que a gente tem que contar aí é justamente a questão do conjunto, né? Ela tem que ser pequena realmente, todo o conjunto, não só a flor, nem só a folha. Adeus, micro-orquídea, adeus, micro-orquídea, pequena orquídea, gente. Isso daí você já entra aí. Locártia lunífera, nativa de Mata Locártia Atlântica. lunífera. A Locártia lunífera, para você ter uma ideia, aqui em casa eu tenho plantas que o vegetal dela tem 30 centímetros. Nossa, entendi. Entendeu? Então, assim, apesar da planta ser pequena, mas a gente tem plantas aí com vegetal muito grande. Isso, uma micro. Aí você já é... Isso, aí já é uma micro-orquídea. Dá para ver as hastezinhas dela aqui secas, pessoal. Eu não tenho indicação dela aqui, sabe? Mas aí a gente tem noção realmente que é uma micro-orquídea, né? Entenderam? Justamente, é isso daí. Eu tava vendo que eu tava me chamando meninas de micro e não eram micro, eram pequenas orquídeas. Nós podemos chamar, por exemplo, esta Sophronitis serna variedade mineira, que está com 4 botõezinhos de uma micro-orquídea, correto ou não? Aí a gente já entra dentro das micro-orquídeas, né? Porque a flor dela não chega a ser mais de 1 centímetro, né?
Isso, porque o que que acontece? A gente, na Serna, a gente tem duas variedades. Tem a variedade mineira Que e é tem essa aqui. a variedade litorânea, tá? A variedade mineira, normalmente, a flor ela é pequena, tá? Muito parecida com a Sophronites alagoense, né? A flor é bem pequenininha. Já a variedade litorânea, a flor dela já é maior, entendeu? Já Entendi. tem mais de 1 centímetro, já é bem Perfeito. estrelada e bem grande, né? Então, por isso que sempre existe muito essa confusão, né? Tudo que é menor que uma catleia, todo mundo chama de micro-orquídea. É, verdade. Eu tenho certeza que muitas pessoas estão aí chamando aí muitas orquídeas que eles têm aí em casa de micro e na verdade não são micros, são até pequenas orquídeas. E como é que é a classificação de pequena orquídea? Quando é que eu começo a chamar ela de média orquídea? A micro-orquídea ela já vai entrar dentro do tamanho da flor aí até 5 centímetros, né? E já no caso do vegetal de 15 Pronto. centímetros, né? Então, o vegetal, a flor, na pequena orquídea, a flor tem que ser menor que 5 centímetros Correto? e o vegetal tem que ser menor que... 15 centímetros. Perfeito. Beleza, 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 beleza. Então, Aí você já. Então, por isso que quando a gente engloba, né, para falar, é sempre pequenas e micros, né? Porque aí a gente consegue abranger sim, um número muito maior de plantas e de espécies para a gente conseguir falar ou divulgar, né? sim. Ô, Roberto, micro-orquídea e também pequenas orquídeas é sinônimo de maior umidade ambiente? Nem sempre, nem sempre. Tá? Porque normalmente, assim, o que se pensa da micro-orquídea, né? A micro-orquídea, ela só vegeta em ambientes que são extremamente úmidos, né? Tem muita umidade ambiente, ou eu preciso molhar muitas vezes, ou eu tenho que colocar ela na sombra, né? E isso é um grande erro que acontece com a maioria aí, dos cultivadores que começam a cultivar micro-orquídeas, né? Porque ela, como qualquer outra orquídea, ela precisa de sol também, ela precisa, claro, tem algumas espécies, principalmente os pleurotamidines, eles precisam de um ambiente um pouco mais úmido. Mas você pega algumas espécies, né, que nem aqui, ó, você tem a Cianthera ramosa, tá? Você tem a própria Xenorchis pragas, que a gente estava falando aí agora, né? Sim. Que é essa daqui. Você pega aqui uma polistáquia, né? Que é essa daqui, uma polistáquia também de flores diminutas, né? Essas plantas aqui, essas três que eu te mostrei, elas já gostam de ambientes mais secos, né? Então, esse é o grande problema. Se você pegar essas plantas e cultivar num ambiente extremamente úmido, elas vão morrer. Octomélias, né, por exemplo, o gênero Octomélia, ele gosta de ambientes, assim, normalmente ele está no mesmo ambiente que está os pleurotalidines, vamos dizer, essa planta que você mostrou, essa micro-orquídea. Só que o que acontece? Os pleurotalidines, eles estão na parte de baixo, mais úmida, e a Octomélia está na parte de cima, que é mais seca. Então, se você pegar a octoméria e colocar no ambiente muito úmido, na maioria das vezes você vai fungar broto, ela vai pegar mais facilmente doenças, esse tipo de problema que acaba acontecendo. Então, por isso que é importante a gente ter o conhecimento, conhecer o gênero, conhecer a Uhum. espécie, porque aí fica muito mais fácil de você, pelo menos ter na maioria das vezes, ter uma noção melhor aonde você vai colocar, que tipo de ambiente você vai colocar a tua orquídea, né, para que ela se desenvolva bem. E durante algumas lives suas e vídeos que seus também lá no canal do Roberto Martins, tá, pessoal? E você fala também até dos bulbunfilos nacionais, né, Roberto? Que eles precisam de ambientes mais E, secos, né? Não é iguais outros bulbunfilos estrangeiros, né? É diferente essa é, questão aí. isso daqui é um bulbofilo, né? Ele é um bulbofilo estrangeiro, tá? Vamos dizer assim. Ele é o bulbofilo mirum, né? Ó, que tá com uma floração aqui, ó. Essa floração parece até uma joaninha, né? E o Aham. bulbofilo mirum, ele gosta de um ambiente um pouco mais úmido, né? Então, assim, só que ele gosta de luz também, mas é um ambiente mais úmido. É onde que a gente cultiva ele em vaso cuia.
né? Só que os bubofilos nacionais, normalmente, dependendo do ambiente, da forma que você tem cultivo, por isso que eu falo, você tem que ver o teu ambiente. No meu ambiente, se eu colocar ele em vaso, eu perco eles. Eles morrem. Então eu cultivo todos os meus bubofilos nacional, aí, 90% deles, em madeira, porque aí tem uma drenagem muito mais rápida e eles conseguem se desenvolver muito bem, né? Se eu cultivar eles em vaso, eu acabo perdendo eles. E o que é engraçado, Pablo? No mesmo ambiente que eu cultivo bubofilo nacional, eu cultivo bubofilo estrangeiro. Tá? Os que gostam mais de luz dos estrangeiros. Só que os estrangeiros eu cultivo em vaso e os nacionais eu cultivo em madeira. Perfeito. Entendeu? É o mesmo ambiente, porque é o mesmo tipo de luz que muitos dele gostam. Só que um precisa ser cultivado em vaso e outro eu cultivo em madeira. Ou seja, o simples fato de você trocar o ambiente de cultivo, na verdade, o lugar que ela está plantada, já resolve essa questão do microambiente que ela precisa para o seu desenvolvimento, não é isso? Na maioria das vezes, isso já é uma grande ajuda, né? Por isso que é importante a gente ir conhecendo essas espécies, a gente ter aí, no erro e no acerto. Hoje a gente já tem um pouco mais de disponibilidade da informação, então fica muito mais fácil isso. A gente vê pela saúde da planta, né? Que olha, a quantidade de raiz que ela está desenvolvendo. Eu não transplantei essa planta por causa da floração, mas olha, a saúde, a quantidade de raiz, a quantidade de bulbos, né? E é isso que a planta quer. Ela quer ter um ambiente ali onde ela possa ter a umidade que ela precisa, a luz que ela precisa, a ventilação, e aí o resto ela se desenvolve, o resto ela faz. Então, uma micro-orquídea e pequena orquídea, ela pode sim ser cultivada muitas vezes, conhecendo, claro, a sua espécie e tal, ou até mesmo o gênero, já responde muitas vezes, lá na parte mais alta do orquidário, né? Porque muitas vezes, Roberto, as pessoas acham, eu na sua maioria eu também achava muito isso, até fazer aquela live contigo sobre padronização de cultivo e descobrir que as micro-orquídeas são muito mais além de que uma umidade maior, rega maior no ambiente, que ela também tem outras peculiaridades e que podem ser cultivadas de outras formas, né? Porque para a gente, micro-orquídeas tem que estar no ambiente escuro, lá no canto do seu orquidário, né? E aí você não entende muitas vezes porque ela não responde com florações ou mesmo vegetando, né? E quando vegeta não observamos florações, né? Para você ter uma ideia, a gente tem aqui tem alguns gêneros, a gente tem o gênero Isabélia, né? Então a gente tem o gênero Isabélia, tem algumas acianteras ou mesmo algumas octomélias que se ela não tiver, se você não cuidar dela dentro do ambiente com iluminação, uma iluminação em torno de 60%, pelo menos, ela não floresce. Ela cresce a parte vegetativa, a planta fica bonita, mas ela não floresce. Ela precisa de luz para florescer. Então não tem jeito, né? Então por isso que às vezes a gente tem que ter aí um entendimento muito grande aí com relação ao ambiente, ao gênero, aonde que ela cresce, aonde que ela se desenvolve. Se você não tem, quando você comprar ou adquirir a orquídea, pergunte essas informações de quem você está adquirindo, porque isso vai te ajudar em muito a você a lidar com isso, lidar com essas plantas, né? Aqui eu vou mostrar uma planta que é bem interessante, a maioria de vocês já conhece, essa daqui, ó. É um Dendrobium vicky, né? Ele é um híbrido, né? Um híbrido com Levinfolium, eu vou lembrar outra espécie já e falo para vocês. Mas o que acontece? Se ele está num lugar mais sombreado, ele vai florescer também, tá? Sem problema nenhum. Só que a quantidade de flores dele vai ser muito menor. Quando você coloca ele no ambiente com uma luz, aqui uma luminosidade, esse daqui eu cultivo uma luminosidade em torno de 50%. Né? É uma planta que, adulto aqui, ela tem mais ou menos 3 bulbos adultos só. Mas olha a quantidade de flores que ele tem. Que né? Por causa da luz. Se não fosse a luz, a quantidade de flores seria em torno de 40% a 30% do que tem aqui. Então, é importante. Essas orquídeas, elas precisam claro, tem algumas espécies que precisam de menos, uma luz mais filtrada, em torno de 70%, 80%, ok, né? Mas algumas precisam de luz. Por isso que até na live de domingo,
teve uma conterrânea minha lá de Pernambuco, né, que perguntou se poderia cultivar zootrópio atropurpúreo lá em Recife. Aí eu falei assim para ela, ok, porque essa espécie, ela vegeta, claro, na Serra do Mar, mas também vegeta no litoral aqui de São Paulo. Então, assim, um ambiente quente, extremamente úmido, como é Recife, né? Então, assim, ela vai conseguir também cultivar essa planta lá, né? Então, por isso que é importante a gente conhecer as espécies, né? Pessoal, o Roberto Martins, ele tem uma coleção gigantesca de micro-orquídeas, né? Não tenho todas que eu quero. Pois é, minha Nossa Senhora. Nossa, eu estava vendo a reportagem que o Plantar em Casa fez com você, acho que há um ano atrás. E aí, isso. O Toquinho, grande amigo. Nossa, ele é muito legal e também adoro os vídeos que ele faz assim, com tudo, né? E lá na casa, vocês podem procurar depois lá os vídeos, procurar os vídeos também do Roberto Martins, tá, pessoal? Muito bons os vídeos do Roberto Martins, para entender esse mundo das micro-orquídeas. E lá na casa do Roberto, pessoal, é assim, vocês vão enlouquecer na reportagem com tantas micro-orquídeas e 3 ambientes diferentes que há na casa do Roberto, né? Então, fala um pouquinho desses ambientes. Pelo menos 3. Pelo menos 3, porque dentro daquele ambiente ali, desses 3, tem, né, lugares ali, daquele espaço com microclimas e microambientes, né? Então, assim, fala um pouquinho desses espaços que você fez e um pouquinho, assim, a pincelada rápida por quais espécies que você cultiva mais ou menos ali em cada ambiente desse. Então, vamos lá. Dentro dos ambientes mais úmidos, né, que eu tenho aqui na lateral da minha casa e no fundo da minha casa. Nesse ambiente mais úmido, aí onde que eu cultivo? Eu cultivo mais os pleurotales, né? Então, a família dos pleurotales, que é uma paixão que eu tenho. Então, assim, dentro da família dos pleurotales, eu cultivo ali as phalaenopsis, né? Então, acabo cultivando ali. Algumas plantas ali monopodiais, né? Então, ascocentro, podanges, aerides. Então, algumas plantas que gostam mais dessa umidade de ambiente e alguns lugares onde tem um pouco mais de luz. Né? Então, ali, nesse ambiente, é justamente a maioria a ciantera, a pabistiela, algumas octomérias que gostam de um pouquinho mais de umidade, alguns pequenos oncídios que gostam de umidade também, a natalis, uma infinidade aí de espécies, né, de gêneros, né, da subtribo Pleurotalidini, né? Então, uma grande maioria aí das espécies são pleurotales. É lógico, ali tem as pequenas phalaenopsis, ali também bastante coisa, microteranges, as quiloquistas, né, também estão nesse ambiente. Então, tem uma infinidade de plantas que ficam nesse ambiente mais úmido. Quando eu vou aqui para frente da minha casa, eu já tenho 2 ambientes separados, né? Então, um ambiente que é um pouco mais seco, mas ele tem um pouco mais protegido da luz, vamos dizer assim, onde que eu cultivo os dendróbios, onde que eu cultivo alguns dendróbios, né? Alguns dendróbios, alguns bulbofilos, algumas octomérias, epidendros, mioxantos. Então, essas plantas que já gostam um pouco mais de luz, né? Alguns oncídios, leptótes, né? E embaixo dessa bancada, eu passei um plástico, né, nela por baixo, e embaixo dessa bancada eu cultivo algumas orquídeas terrestres, tá? Que aí elas já gostam do ambiente que tem em torno de 80% de sombreamento. E aí eu já tenho, do outro lado, eu já tenho um local ali onde eu tenho 50% de sombreamento, e é um ambiente que já é mais seco de propósito, onde que eu cultivo as espécies rupícolas, as dróquilas, né? E aí os xenorques, alguns outros epidendros, alguns bulbofilos ali que gostam do ambiente um pouco mais seco, né? Então, eu divido dessa forma, né? Sim. Encíclias também ficam nesse ambiente mais seco também, né? Sim, entendi. Pessoal, as perguntas que vocês quiserem fazer ao Roberto Martins, esse grande orquidófilo aí, especialista no cultivo de micro-orquídeas, pessoal, ele também edita, tem um editorial em revista, né, Roberto? Você faz pesquisa, né? Isso. Na verdade, assim,
Na caixinha aqui, viu, Ó, gente? Ó, na caixinha. eu faço um trabalho junto com duas pessoas aí maravilhosas, como é o Campasse, né? Que ele faz esse trabalho nessa revista aqui, que é a Coletânea de Orquídeas Brasileiras, né? Onde que a gente faz um trabalho de alguma descrição de algumas espécies nacionais, né? Que vão sendo descobertas e é feita a classificação dela, né? Então, o trabalho que a gente acaba fazendo em conjunto aí com outros amigos, né? O Euler também aí do Nordeste, de Minas, ajuda bastante a gente, né? E aqui o pessoal que coopera aí para a gente fazer a classificação de algumas espécies novas. E dentro da revista da CAOB, né, também eu tenho uma coluna ali que a gente acaba falando aí bastante aí das micro-orquídeas também, um trabalho que a gente faz aí junto com as micro-orquídeas. Então, tanto aí com o Campasse, né, a coletânea de orquídeas brasileiras, como o pessoal da CAOB também, né? E a gente também já fez algumas matérias ali na revista da OSP também, né? Uhum. Perfeito. Então, aí sempre colaborando aí com o pessoal aí para a gente divulgar cada vez mais aí as micro-orquídeas, né? É isso aí. Aproveitando aqui o ensejo, né, gente? Vamos perguntar também sobre as nossas micro-orquídeas. Eu queria saber e também mandar um abraço aqui para o meu amigo Alexandro, né? Acho que é lá de Goiânia. Ele, se Bacana. puder, por favor, pergunta ao Roberto sobre o cultivo da Sofranitella violácea. A dele é tipo. E eu também tenho uma, só que a dele é um pouquinho mais desenvolvida, assim. Eu acho que ele adquiriu agora, só que a minha eu tô vendo que está começando a enraizar agora aqui. Que Como é que é o legal. cultivo dela, Roberto? É um ambiente mais seco? Eu posso colocar ela na parte mais alta ali do orquidário? Eu vejo que não estou tendo muito sucesso. Tá aqui enraizando, né? Vejo uma raiz assim com a sua coifa verdinha, bonitinha, que a gente gosta das coifas verdinhas. Mas assim, o que é que talvez está faltando para ela? Porque ela está ali na parte mediana do orquidário. Está faltando luz para Vamos ela? lá. A Sofranitella violácea, né? Hoje, né? O que acontece? Ela está como Isabélia, né? Não sei se voltou, como é que tá, mas é essa confusão dos gêneros aqui no Brasil. Mas ela gosta de luz, Pablo. Luz. Ela gosta de luminosidade, tá? Tanto ela, tá? Quanto a Isabélia Pucella, tá? As duas gostam de bastante luz, né? E elas acabam, se você não tendo um ambiente com muita luz, elas acabam não se desenvolvendo muito bem. Elas até têm a parte vegetativa dela vai bem, mas muitas vezes a floração ela não vem. Ela tem a folha dela fica normalmente ou o bulbo levemente avermelhado, né? Então, quando ela está levemente avermelhada, é onde que ela está ali dentro do local que ela está, que a luz está sendo ideal para ela, né? Até não sei se a minha esposa vai conseguir pegar, mas a Sofranitella violácea ela é um pouco mais difícil de achar ali no orquidário. Você consegue Ah, achar? Você sabe qual que é, mano? Sofranitella violácea, você sabe qual que é? Vamos, ó, vou te falar. Ela sabe, indo aqui no meu orquidário, aqui na frente, sabe ali no final dele, pelo lado de fora. Pelo lado de fora, ali entre na grade, ali pelo lado de fora, você vai ver que tem uma ali, que ela tem uns bulbinhos, né? Tem umas duas ali. tá vendo, E aí meu eu amigo pedi para ela, e Alexandre? vamos ver Eu se ela. cultivando errado, meu amigo Alexandre. Não sei como é que você está, sua luminosidade aí. Grande abraço aí. E, pessoal, as dúvidas de vocês, vocês podem mandar aqui nessa caixinha de pergunta, tá bom? Que ao final a gente tenta tirar e quase não consigamos hoje nessa live. A gente tira depois, posso estar entrando em contato. Entre em contato com o Roberto Martins. O Instagram dele é Roberto_Martins68, tá, pessoal? Sigam bastante o Roberto Martins. O Roberto Martins também, ele vende as micro-orquídeas e pequenas orquídeas também, tá, pessoal? Quem quiser adquirir depois é só falar com o Roberto Martins. Ele tem um site de vendas também. Ele tem uma adubo especial para as micro-orquídeas também, que ele desenvolveu, tá? E vocês podem estar vendo lá com ele depois, tá, pessoal? Sim, Roberto. Então vamos lá, olha, dá uma olhada no bulbo dessa daqui, ó. Como que ele Deixa eu tá, olhar. levemente avermelhado. Ó, levemente avermelhado, tá? Então, é isso daqui que ela precisa. Se ela não tiver com esse ambiente de luz, você vê que a parte das folhas, ela não é tão grande, ela não fica tão grande as folhas. E ele fica levemente avermelhado.
que aí é o ambiente que elas precisam de mais luz. Se ela não tivesse ambiente de luz, ela não vegeta, ela não floresce. Vocês vejam ó, que eu cultivo ela praticamente sem esfagno, não tem nada. Ela está plantada direto na madeira, fica na parte aí mais alta ou na parte que tem uma luminosidade em torno de 50%, 60% e sem dó dela. Não precisa ter muita dó dela, não. Ela gosta de ambientes dessa forma. É lógico que você tem que tomar um cuidado com a rega, com o enraizamento, tudo normal. Mas elas preferem esse ambiente com mais luminosidade, para que ela se desenvolva e até um ambiente um pouco mais seco, né, para que ela possa se desenvolver bem. Né? Não é o mais seco que eu digo, com relação àquele extremamente úmido. Né? Então, o mais seco ali próximo do que você cultivaria uma catleia, e aí você pode colocar ele tranquilamente, que ele vai se desenvolver e vai florescer, e florescer muito bem. A floração dele é fantástica, é fantástica. E a Leptotes vinicolor? Também é da mesma forma? Tem unicolor, né? Todos os leptotes, né, a grande maioria dos leptotes, eles gostam de um ambiente com um pouco mais de luz. Né? É lógico que os leptotes pequenos, né, a gente tem que tomar um cuidado para a adaptação dele. Mas depois que ele se adaptou, ele está com raiz, ele gosta desse ambiente com mais luz também, e a floração é fantástica. Tá? É sempre a questão dos leptotes, eles gostam de ambiente com mais luz. Né? E isso, muitas vezes a gente tem dó, e aí o leptote você coloca no lugar mais sombreado. E aí o leptotes, principalmente o bicolor, fica com a planta desse tamanho, enorme. Né? E na verdade o vegetal dele é menor, é pequeno, ele fica grande para compensar, né, como a gente já falou outras vezes, compensar a falta de luminosidade. Então o leptotes também gosta de um ambiente aí com mais luz, né, que as outras micro-orquídeas, né, em torno de 60%, 50%. A encíclia, Gustavo Rodrigues, aqui de Salvador, ele está perguntando sobre as encíclias, elas gostam de umidade ou ambiente seco, as encíclias? Então, assim, aí qual que é a pergunta? Qual espécie? Aí que tá. Porque assim, a gente tem algumas espécies de encíclias que são de Mata Atlântica, são de médio e pequeno porte. E aí elas preferem, não que elas têm que ter um ambiente muito mais úmido, mas um pouco mais úmido do que as encíclias que vegetam em ambientes rupícolos, né? Ambientes de rocha. Então, o que é importante? A gente ter esse conhecimento. Qual a procedência? Qual é a espécie? E aí a gente vai poder responder isso com mais certeza, entendeu? Olha só um exemplo, tudo isso que o Roberto está falando, um pouquinho dessa história aqui, dessa Sophronites serna, variedade mineira. Essa Sophronites, pessoal, era cultivada num ambiente muito úmido com esfagno, ou seja, ela estava num toquinho de madeira, mas eu coloquei, a caminha dela tinha bastante esfagno, não é aquele musgo e tal, porque é uma micro-orquídea pequenina, frágil, então eu coloquei bastante musgo. Então essa menina, ela não enraizava. Aí meu amigo Vailton, um abraço Vailton, meu querido amigo, ele falou assim, Pablo, tira essa danada daí, mete na madeira seca, meu irmão, sem dó, sem piedade. Foi quando eu peguei um nó de pinho, peguei um nó seco, nó de pinho, olha só, raízes, pontinhas verdes e tal, e dividi a planta, aproveitei para dividir, que era uma torceirinha um pouquinho maiorzinha, dividi ela, arrisquei em dividir, tá até brotando aqui, inclusive, tá brotando aqui, e aí que é a parte da frente da planta. E então, eu coloquei. Pessoal, acho que não demorou uma semana e meia, ela já estava apontando raízes. Vocês entenderam isso? Então, assim, realmente nós precisamos conhecer, chegar mais perto, precisamos conhecer o que nós estamos adquirindo, identificar as nossas orquídeas. Porque, assim, ó, olha só que espetáculo, está aqui, a sua primeira floração comigo, eu estou muito feliz, 4 botõezinhos que para mim está sendo... Porra. Então, estou muito feliz, pessoal. Então, isso chega de blá, 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 mas eu queria mostrar isso para vocês, mas eu acho muito importante toda essa nossa experiência, né, Roberto? Que o Roberto está trazendo para vocês. Que é muito importante, pessoal. Micro-orquídea não quer dizer encher de musgo, sabe? Então, ouçam isso muito bem, é o erro. Está falando. Esse é o grande... Porque, assim, como o pessoal nunca se interessou muito pelo cultivo de micro-orquídeas antigamente, né? Poucos orquidófilos que gostavam, né? A gente tem vários aí que gostam de micro-orquídeas também. Mas, assim... isso muitas vezes não era feito uma divulgação muito grande. Então o pessoal
Ah, micro-orquídea, é pequena orquídea? Ah, gosta de musgo, taca musgo. Ah, é pequena orquídea? Gosta, põe num vaso, põe num lugar com bastante sombra, põe debaixo da bancada, que ela vai se desenvolver bem. E realmente isso é um erro, né? Por isso que todo mundo falava, a micro-orquídea morre muito fácil. Não é que morre muito fácil, né? A gente cultivava de uma maneira errada, né? E a orquídea, ela é teimosa, a orquídea não morre. Você sabia disso? A orquídea, ela não morre, a gente que mata. É isso daí. Afinal, ela passa quase um mês viajando e sente pouco, desidrata pouquíssimo. Por isso que nós Sim, conseguimos sim. ter essas orquídeas aí, passam dias e dias viajando e conseguimos chegar em casa bem e voltar ao tudo que era antes, lindo, maravilhoso, enraizando. E o Roberto agora vai mostrar pra gente o replante, não é isso, Roberto? Falar um pouquinho sobre isso? O que eu tenho aqui, na verdade, assim, deixa eu mostrar aqui o que acontece muitas vezes, né? Como a gente falou, né? A micro-orquídea, muitas vezes, assim, o que é interessante? Que a gente crie também ambientes próprios para o cultivo delas, né? Então, dentro do ambiente que você desenvolveu dentro do teu orquidário, né? Porque dificilmente você vai conseguir cultivar catleias junto com micro-orquídeas, né? Ah, Roberto, mas e aí, o que eu faço? Dentro do teu orquidário, você vai ter que achar uma forma de você separar, né? Dentro da bancada que você tem, no local, você colocar aquelas micro-orquídeas que gostam de mais umidade, separar ela das catleias ou das espécies grandes. Porque senão, o que vai acontecer? Você vai molhar as micro-orquídeas, o que aconteceu? As catleias vai ser um excesso de água para as catleias. E isso vai acabar prejudicando aí o desenvolvimento das catleias. E se você privilegiar as catleias, muitas vezes vai faltar água para as micro-orquídeas. Então, o que é interessante? Você separe. Porque aí, quando a micro-orquídea precisar que você regar 1, 2 vezes no dia, você vai lá e rega, não molha as catleias. E na época quando a catleia precisar, você vai lá e molha ela. E aí, o que é importante? A gente ter realmente esses ambientes separados, a gente poder cultivar isso de uma maneira aí, separada dentro do orquidário, porque isso facilita muito, principalmente a questão da rega. Perfeito. Porque a orquídea, ela não morre facilmente, ela morre mais facilmente pelo excesso de rega, pelo excesso de água, do que pela falta de água. Né? Ela já é adaptada para isso. Né? Então, esses cuidados que a gente tem que ter. Verdade, né? Eu queria mostrar aqui para vocês, né? Então isso daqui é até um Pleurothales, aqui é uma Pabistiella que eu tenho, essa Pabistiella é uma Pabistiella guilane, né? É uma Pabistiella aí que eu cultivo aqui no pedacinho de Sansão do Campo, né? Roberto, e ela tem um pouquinho... Eu só vou desativar os comentários aqui para facilitar a visualização das pessoas, beleza? E com a Então ajuda de vamos lá, vocês, beleza. só mandar aqui na caixinha de perguntas, tá, pessoal? Eu vou desativar aqui rapidinho para visualizarmos melhor aqui o que o Roberto está falando. Pronto. Depois nós voltamos. Então vamos lá. Mostrando aqui. Então isso aqui você tem uma Pabistiella, né? Então tem uma Pabistiella guilane aqui, né? E na verdade ela está misturada aqui com uma outra Pabistiella que é uma quadridentata. Mas não tem como separar essas duas plantas. Elas cresceram, se entrelaçaram ali, não tem como separar. Só o que acontece? Essa madeira hoje ela já está podre, ó. Ela está se desfazendo. Tá? E aí o que acontece? A gente tem que perceber isso também. Porque a orquídea, o que acontece? Quando ela percebe que a madeira começa a estar no adiantado processo de apodrecimento, tá? Ela entende também que o hospedeiro, né, a planta onde ela está hospedada, está morrendo. E muitas vezes ali ela acaba também entrando nesse processo. Né? Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande assim, de estar observando. Quando a planta, a gente começa a observar que começa a cair folhas, né, como está acontecendo aqui, ó, caiu algumas folhas. A planta, você vê que o aspecto dela não está tão bonito. Isso significa que muitas vezes a raiz ela já está apodrecendo também, ou já está morrendo pelo excesso de acidez da decomposição dessa madeira. Né? E aí a gente tem que fazer o replante. Ah, não, porque muitas vezes o pessoal fala assim, vou esperar mais um pouco, vou esperar mais um pouco. Não espere, gente. Vá lá e faça a troca. Tá? Verdade. Meu amor, eu vou pedir mais um favor para você. Eu peguei o borrifador, só que eu não trouxe ele aqui.
Ele está ali na bancada. Porque existe uma coisa também bem bacana que a gente vai fazer no replante normalmente de madeiras, assim, que estão no toquinho, que muitas vezes a gente vai e já arranca a orquídea de uma única vez. Só que acontece? Quando a gente faz isso, ela está muito quebradiça, porque a raiz, quando ela está um pouco mais seca, ela fica quebradiça. Sim. Então, o que é interessante? Que a gente umedeça a planta na hora que a gente vai fazer esse replante. Então, aí, o que a gente pega, né? Normalmente eu molho na torneira, com uma mangueira, com vaso. Sim, sim, Aqui vamos molhar com o borrifador, né? Então, aqui eu molho ela bem, tá? Então ela está bem úmida. Então a gente ali espera um pouquinho só, né? Coisa mínima, né? Para que realmente ela absorva essa umidade ali no velame da raiz, né? E aí o que a gente faz? São coisas muito simples aqui, ó. Eu estou cortando, que eu uso normalmente linha, né? Então eu estou cortando aqui, ó, com a tesoura. Aí você já, ó, ela soltou totalmente. Que tipo Aí de aqui você tem madeira, Roberto, que você geralmente usa? Essa daqui era a sanção do campo, tá? Ela apodreceu já, que essa planta está há muitos anos aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Ó? Podem plantar também, né, Roberto? Isso, aqui em São Paulo a gente tem à disposição isso muito, né? Então, assim, se a gente faz uma limpeza aqui, ó, eu retiro aqui, no caso, todos esses cordões que estão sujos, faço uma limpeza aqui, já corto normalmente aqui os pecíolos, né, as folhas que estão mortas, né? Já corto, tiro o esfagno que está apodrecido aqui, certo. Ó. E aqui vou deixando as raízes saudáveis, né? As que a gente vê que está saudável, a gente deixa. Sim. E aqui, Roberto, mas você não precisa tirar tudo, vai lavar tudo? Não, não precisa. Se a planta está saudável, é isso que é importante. Porque a gente comentando em algumas outras lives, o pessoal fala assim, não, mas na hora que a gente vai fazer o replante, a gente lava porque a planta pode estar doente. Se a planta está doente, você não deveria nem replantar, você deveria cuidar da planta primeiro, ver o que está acontecendo para depois você mexer na planta. Né? Então não adianta você, se isso está acontecendo doença no teu orquidário, você tem que tratar as pragas, as doenças primeiro, para depois você começar a mexer nas plantas. Né? Então é questão da higiene que você tem que ter. A planta aqui está saudável, então ok, não tem problema nenhum. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou escolher a madeira, porque eu vou plantar ela novamente numa madeira. Aqui é um pedacinho de nó de pinho. Tá? Então eu peguei o nó de pinho, eu rachei ele no meio, né, o nó de pinho pequeno, e aqui eu vou utilizar para plantá-la. Né? Então aqui, ó, ela já está limpa, né? Você vê que é uma operação muito simples. Né? Ó, você tirou, não precisa retirar toda a raiz, porque se você for tentar retirar toda ali esse esfagno, você vai acabar quebrando muito as raízes dela. Ô Roberto, com relação, por exemplo, eu tenho um pedacinho de madeira que está com a casca. Você aconselha as pessoas a retirarem a casca, por exemplo, do sansão, deixar limpinha como está? Porque geralmente a gente observa que há um descolamento muitas vezes com o passar do tempo, até pouco tempo a casca já descola. O que você recomenda para as pessoas aí? Tira ou não tira a casca? Tá. Tira ou não tira? Tá? Eu uso das duas formas. Com e sem a casca. Tá? Se eu vou usar a sanção do campo sem a casca, então eu pego o sanção do campo com uma faca, no meio, eu racho ele no meio e planto na cerne. Perfeito. Certo? Planto dentro. Se eu vou usar com a casca, o que eu faço? Tá? Eu pego um pedaço de arame, né? Então eu vou pegar um pedaço de arame, vamos dizer que aqui fosse o sanção do campo. Tá? Então, eu vou pegar um pedaço de arame, ponho na parte de cima, né? Então, vamos dizer assim, como se fosse... eu ponho ele aqui na parte de cima, né? Assim, ó, prendo na parte de cima. Enrola aqui. E enrolo. Isso, enrolo, passo na parte de cima, tá? E prendo, depois eu pego na parte de baixo e prendo também. Por quê? O que vai acontecer? Justamente isso. Um arame bem forte e embaixo também. Porque aí essa casca não vai soltar, né? Ou se ela soltar, ela vai soltar de uma maneira muito mais lenta, dá tempo da planta enraizar na cerne dela.
Sim, entendeu? sim. E ela não vai descolar tão facilmente. Então, Perfeito. normalmente, quando eu vou usar a sanção do campo com a casca, eu prendo essa casca com arame, aí depois eu faço o furo e prendo ela normalmente. Tá? Então, você pode usar das duas formas, porque a casca do sanção do campo também, diga-se de passagem, ali a gente não sabe muito bem o que, que tem, mas principalmente micro-orquídeas enraiza muito fácil. Então, por isso que às vezes ali não é interessante tirar essa casca, mas sim achar uma forma de prender essa casca para que ela não saia tão facilmente. E eu uso muito o arame nesses casos. Perfeito. Tá joia? Muito show. Dica excelente aí Então pra aqui, galera. vamos lá. Aqui, a casquinha, posso plantar direto aqui. O que, que eu faço agora? Aqui que é o grande cuidado que a gente tem que ter. Como que eu planto as minhas micro-orquídeas? Primeiro, fixa a planta. Então, eu pego aqui a planta, coloco na posição que eu quero. Então, vamos dizer, ó, vai ficar dessa forma. Aí eu uso linha, normalmente eu uso linha de poliéster, tá? Por que linha de poliéster e não uma linha de algodão? Porque a linha de algodão é mais natural. O que, que acontece? A linha de algodão, na maioria das vezes, né, ela vai apodrecer muito mais rápido do que o enraizamento da planta. E Geralmente. aí o que, que vai acontecer? Muitas vezes a orquídea ela vai pender, ela vai cair, né, porque começa a apodrecer o cordão. E aí eu uso linha de poliéster porque aí eu já não corro esse risco. A planta vai enraizar e depois que ela estiver enraizada, você vem aqui atrás, corta e tira a linha se você achar que Sim. fica mais bonito, né, mais É, apresentável a planta, né? Então é. vamos lá, vou prender ela agora. Né? Então aqui eu vou prender a planta com cuidado, né? Para que a gente não dobre aí as folhas, né? Ô, Então Roberto, aqui, vamos lá. Uhum. nesse caso aí, ela não tem essa. Como é uma touceirinha, não tem esse negócio de frente da planta nesse caso aí, né? Como, por exemplo, você fosse colocar uma É, catleia. A gente sempre coloca a frente da isso. planta, a brotação coladinha na madeira e não para fora da madeira, né? Como aí é uma Uhum. touceirinha, eu acredito que você deve estar. Não tem esse rigor, né? É uma touceirinha, então. Não, não tem tanto esse rigor. É lógico que quando a gente entra ali em bulbofilo, ou mesmo a sofranitela que a gente estava falando, aí com plantas com bulbo, a gente já tem que observar isso, tá? Mas não necessariamente que ela tenha que estar virada para a madeira, vai depender muito da planta, como é a Sim, forma de crescimento dessa planta. Então aí é aí que a gente entra, né? Porque muitas vezes a regra de plantio e de cuidados se tem como sendo a catleia. Então tudo que a gente faz, ou tudo que o orquidófilo acaba fazendo, faz baseado na catleia. E isso muitas vezes é um erro, porque nem todas as plantas crescem fixas na madeira. Muitas vezes elas acabam crescendo penduradas, elas acabam caindo, as raízes caindo, as folhas caindo. Muitas vezes você vai pegar um bulbofilo como esse daqui, por mais que você tente prender ele, ele sempre vai acabar caindo. isso não é um Não tem problema, né? jeito. Isso não é um problema. Não é um problema, é a forma de crescimento da planta. Você tem que deixar, tem que respeitar isso. Não tem uma outra forma, né? Muitas vezes isso a gente tem que acabar respeitando isso. Como a gente vai falar, ó, isso muitas vezes aqui é uma ontocéfalo mirtícola. Não existe crescimento, não existe lado de crescimento dessa planta. E na verdade você planta ela deitada. Né? Então você tem que respeitar, tem que olhar qual que é o crescimento da planta. Se a gente fosse plantar como uma catleia, eu colocaria ela de lado aqui no leque. E se eu colocar ela de lado no leque, eu vou matar essa planta. E ela gosta de ficar exatamente assim, ó. Tanto faz ela assim, dessa forma, assim, ou é realmente assim? É assim, porque a forma de crescimento dela, né, ela vai crescendo como leque, de dentro para fora. Então, cresce essa folha, empurra a outra. Cresce essa folha, empurra a outra. Ela vai crescendo as folhas e vai empurrando as outras para a lateral. Se você cultivar ela dessa forma, quando você for regar ou quando chover, vai acumular água aqui. E Uhum. ela vai acabar fungando e morrendo. Eu Então, falo, você tem que cultivar dessa forma para que ela não acumule água. eu Né? falo é sobre essa posição aqui, ó. A sua, ela tá assim, certo? Uhum. Eu falo assim, ó, ela Isso. deitadinha. Se ela pode, ela deitadinha assim. Isso.
Ou... Aí o que que acontece? Isso daí é uma recurva, tá? É uma ciantera recurva, né? E aí, o que que acontece? A ciantera recurva. O que que acontece? Como que é o crescimento da ciantera recurva na natureza? Tá? Ela cresce de cima para baixo. Então, na madeira, ela cresce de cima para baixo. Entendeu? Então, o que que acontece? A frente dela sempre está virada para baixo, ou quando ela crescer, enrolando na madeira, mas normalmente a folha ela fica para baixo, para não acumular água. Por isso que ela cresce para baixo. Então, é isso que a gente tem que ir conhecendo, porque muitas vezes, quando a pessoa pega a ciantera recurva, ele planta justamente ao contrário. Ele pega a frente dela e coloca para cima, né? E a traseira para baixo. E na verdade é o contrário. A traseira é para cima e a frente para baixo. Legal, legal. Né? Então vamos lá, vamos terminar aqui para a gente já poder finalizar esse daqui. Então vamos lá, a gente aqui está colocando ela, então estou fixando, vou fixar a planta aqui, né? Eu tenho que fixar ela com cuidado para que a gente possa, e pelo menos as frentes, os brotos novos, a gente respeitar, para que eles não tenham problema de quebrar ou prender, né? Porque, assim, apesar dela não ter frente, né? Porque não é que ela não tem frente, ela tem várias frentes. Várias frentes. Né? Então, a gente tem que tomar o cuidado com isso para não atrapalhar aí o crescimento dessas várias frentes. Você utiliza então, aqui a planta, não? Aí que tá. Eu primeiro prendo a planta. Então, prendi a planta. Ela está fixa, está presa. Agora eu coloco o esfagno. E o esfagno é uma quantidade, como eu já tenho um ambiente para o desenvolvimento delas, o esfagno eu coloco justamente aqui, olha. Aonde que a raiz dela vai começar? É aqui, certo? Então o esfagno eu coloco ele aqui embaixo, tá? Então assim, não é tampando a planta, é justamente na parte de baixo. Porque aqui ela vai pegar as raízes que ela quiser para pegar a planta, vai descer aqui embaixo. E as outras vão para os lados, vão para outros lugares, porque ela não gosta de ficar o tempo todo molhado. Então esse cuidado que a gente tem que ter para que a gente não prenda todas as raízes, porque se a gente prender todas as raízes, elas vão acabar apodrecendo, né? E elas acabam não se desenvolvendo muito bem. Ó, pronto. Tá presa. Agora, o que eu vou fazer? Cortar aqui só a linha, né? Amarrada ao nozinho, né? Aqui. 2, 3 nozinhos, né? Que normalmente eu dou de 3 a 4 nozinhos, né? E aí eu corto aqui agora a linha. E aqui ela vai ficar... Deixa. Pronto. E aqui o que ela ficou? Ficou dessa forma. Então a orquídea está aqui em cima e um pouquinho de esfagno aqui embaixo. Certo? Mostrar uma outra planta aqui para você ter uma ideia melhor. Então aqui, olha. Aqui eu tenho uma outra planta. Aqui o que eu tenho? Um pouco, ó. Essa daqui praticamente não tem esfagno. Eu quero pegar uma que tem esfagno que fica mais fácil. Isso, aqui, ó. Uma outra planta também no nozinho de pinho. A quantidade de esfagno está aqui embaixo. Só o que acontece? Olha a quantidade de raízes que estão para o outro lado do esfagno. Porque o que acontece? Só vai descer para o esfagno algumas raízes. Não são todas. Só que ela precisa. E as outras vão ficar na lateral e vão acabar se desenvolvendo na lateral da planta. E aí, muitas vezes, a pessoa coloca aquele chumaço de esfagno em cima da planta e aí abafa a raiz acaba apodrecendo e morrendo. Né? E aí que tem que respeitar isso. Por isso que essas plantas, né, elas precisam desse ambiente um pouco mais úmido, para que ela possa se desenvolver melhor. E aí não é a questão de você colocar uma quantidade grande de esfagno nela ou colocar uma quantidade de regas excessivas, mas sim a umidade ambiente que é importante para algumas micro-orquídeas. Eu posso fazer essa técnica aí do esfagno, dessa parte de baixo, para todas, assim, tipo, por exemplo, essa ciantera recurva, essa locátia lunífera, eu posso usar essa técnica também ou é específica para esse gênero aí e tal? Não, olha aqui, ó, isso daqui é um angreco, tá? O angreco, né,
O angreco aqui, olha, como que tá até com uma florzinha aqui saindo, né? Gente. Mas você veja, da mesma forma, ó, eu pus aqui prendi a planta e coloquei o esfagno embaixo. E aqui, ó, esse daqui eu fiz replante tem uma semana, uns 10 dias mais ou menos. Uhum. Olha aqui. É uma placa de plástico, tá? Isso aqui é plástico, é um plástico perfurado. Não se usa aqui no Brasil, é importado, isso daqui vem também de fora. Porque aí eu estou começando a usar, estou testando e está tendo resultado bacana. Sim. E olha, a planta está presa, então eu usei essa parte de cima, prendi a planta, e esse de baixo eu prendi um pouquinho de esfagno. E ela está aqui, ó, se desenvolvendo muito bem. Isso daqui é isso. Então, não tem realmente assim, tem que ser só Pleuropalis. Não. A grande parte de orquídeas, né, você pode cultivar dessa forma. Essa daqui, da mesma forma. A mirtícula, ó aqui, ó, a planta está aqui em cima. Ó a quantidade de esfagno que eu tenho nela. Uhum. Ó, é uma quirelinha, né, vamos dizer assim, de esfagno. Nem do outro lado nem aparece, só aparece de um lado. É só um pouquinho para ela poder se adaptar. Porque o meu ambiente está preparado para as micro-orquídeas. Então ela consegue, mesmo com uma pequena quantidade de esfagno, ela se desenvolve muito bem. Então, muito massa. Podemos ir para algumas perguntas de algumas pessoas, Roberto? Vamos lá. Deixa eu só mostrar uma curiosidade aqui, ó, que eu acho que é bem bacana isso. Isso daqui é casca de coco. Tá? Então isso aqui é a casca de coco. A quenga do coco. A quenga do coco. Isso. Olha aí. Eu adoro matar a quenga do coco. Ó, aqui, ó. Ela está plantada, isso daqui é uma polistáquia, tá? Olha o tamanho aqui das flores, né? Uma polistáquia já grande, né? Que tem umas flores maiores, né? Agora, o que é legal? Isso, ó, gente. Olha a quantidade de raiz dessa planta. Nossa. Showzão, velho. É isso. O cultivo nosso não é o cultivo de planta, é o cultivo de raiz. A raiz se desenvolveu, o resto a planta faz. Né? Então a gente tem que tomar um cuidado sempre muito grande com isso. Né? Cultivo, nós como orquidófilos, a nossa atenção é com relação às raízes da planta. Né? A gente cultivar muito bem a raiz da planta. E depois o resto é com a planta. A questão aí do crescimento, da floração, aí é obrigação da planta. A nossa obrigação é cultivar muito bem as raízes. Mas vamos lá responder algumas perguntas? Eu quero tirar uma dúvida aqui com relação a essa a Cyanthera braghi. Eu não sei se é braghi em latim, braghi ou bragae, não sei em latim. Braghi, porque fica o A, ele fica com som de E, o A, né? Certo. Eu acho que agora ela tá indo assim pra frente. Mas o que aconteceu na época? Eu peguei, fiz uma caminha de esfagno e coloquei ela. Será que eu fiz errado? Então vamos lá. A Cyanthera braga, né, o que a gente tem aí, ela gosta de ambientes extremamente secos, tá? E bastante luz. Você pode plantar ela direto na madeira, sem dó nem piedade. E coloca no lugar assim, que tem uma boa luminosidade. Uma boa luminosidade que ela se desenvolve bem. Porque se você colocar ela com muita umidade, às vezes ali ela acaba tendo problema justamente na época das chuvas, né? Que nem aí de vocês, aí época do inverno, né? A época do São João, essas coisas onde tem muita chuva, é onde que ela acaba sofrendo bastante. Então, por isso que a gente cultiva ela direto na madeira, pode plantar direto na madeira, e o ambiente um pouco mais claro, né? E aí ela vai florescer. Porque senão ela não floresce, tá? Não floresce. O cara entende tudo, então vocês sigam esse homem lá no Instagram dele, vão lá no YouTube dele, porque assim, eu já tomei várias porradas aqui hoje, tipo assim... Gente, olha só isso. Eu tenho puro esfagno, não tô vendo nenhuma raiz aqui envolta aqui e tal. Ela é guerreira desde 2019, eu acho que eu tenho ela, 2020, no começo de 2020. E assim, deu uns brotinhos e tal, mas eu não vejo raiz circulando minha casca de cajá. Tá vendo aí? Puro. Para você ter uma ideia, como é que eu faço com ela às vezes? Porque às vezes os amigos trazem, tô de presente um pedaço. Eu pego ela, eu tenho os caibros que seguram o orquidário ali, né? A parte de cobertura do orquidário.
eu pego ela, ponho no caibro do orquidário e amarro. Eu acho E que pronto, deixo ela lá. meu Deus, eu acho que, inclusive na filmagem que é o do Vidas Plantas em Casa, eu acho que você até mostrou assim no Caibro que você estava utilizando ali o suporte do da tela de sombreamento ali e tal para as suas orquídeas. Uma coisa que o Roberto Estava fala plantando também, algumas orquídeas. aí eu vi lá e eu acho que era isso daí. Eu acho que ela tá bem grandinha já, né? Tem algumas plantas ali, tem algumas, né? E uma dica bem legal do Tem. Roberto Martins, quando você invista ele fala sempre isso, tá, pessoal? Quando você investir em suas orquídeas, invista também na estrutura do seu orquidário. Eu Não aprendo adianta a muito. gente comprar só planta, né? Porque muitas vezes você gasta 200, 300 reais, 500 reais em planta, e na hora de você comprar um vaso, de você comprar o substrato, você fica chorando por 5 centavos. Uhum. Gente, se investiu numa planta de 200, 300 reais, você tem que ter uma estrutura para receber uma planta de 200, 300 reais. Então você tem que investir na tua estrutura, não tenha dó, né? Porque só assim você vai deixar de comprar plantas e vai começar a montar uma coleção realmente de plantas e orquídeas, né? E assim, eu tenho um amigo aqui em São Paulo, que é o Vinícius, né? Que ele até mostrou para mim um dia, né? Que a gente fez uma palestra, ele estava lá, e ele falou assim, Roberto, você me deu uma porrada na minha cara. E aí, esse ano, o ano passado, ele montou um orquidário, ele falou, olha, tá aqui, ó, investindo no meu orquidário. É isso aí, é E isso é aí. isso, tem que investir, Tem que não tem investir, jeito, não tem né, jeito. gente? A Michelle, obrigado, Michelle, pela participação. Parabéns pela live. Opa, Sempre, Michele, um pois abraço para ela também aí. é sempre detalhada. Qual a dica de cultivo para a Laure no Nordeste? A Laori, né, eu vou falar pela minha experiência aqui na região sudeste. Tá? A Laori, ela é uma planta que ela gosta de um ambiente um pouco mais seco. A gente tem que tomar muito cuidado com as regas com a Laori aqui em São Paulo. Para você ter uma ideia, eu não consigo cultivar ela junto com as minhas orquídeas, normalmente. Eu tenho que colocar ela num local separado, né? Porque se eu cultivar junto com as minhas orquídeas, ela acaba fungando muito rápido. Por quê? Porque eu tenho excesso de umidade e excesso de regas, né? Aqui na região, mais no interior de São Paulo, onde que no centro do estado, que é mais seco, normalmente o pessoal cultiva ela muito fácil um cachepô com substrato misto e ela vai muito bem com sombreamento de 50%. Né? O cuidado que a gente tem que ter com a laúria é justamente o excesso de rega e o excesso de umidade, porque ela é muito sensível para isso e acaba fungando, ela acaba pegando, ela é muito sensível para cochonilha também, então ela pega a cochonilha muito fácil se ela tiver um excesso de umidade e excesso de rega. Então, normalmente, assim, você cultiva ou em vasos, né, cuia, tipo cuia, leques de madeira, ou cachepô, onde que você tenha o substrato de uma drenagem rápida e tomar cuidado, principalmente com as regas, pelo excesso de rega, que é um grande problema para Cattleya lauri. Pronto Tá? aí, Michele. O Alex lá de Goiânia. Qual o cuidado para se plantar na quinga do coco? Então, vamos lá. Até interessante aí que ele citar sobre isso, que domingo agora, né, eu vou fazer uma live mostrando justamente como fazer esse plantio na quenga do coco, né? Aqui a gente chama casca do coco, né? Como que faz isso? Mas vamos lá. Quais cuidados que você precisa ter? Normalmente o coco ali, o pessoal raspa o coco, fica aqui, sempre sobra uma parte do coco ali na casca, né, na quenga. E isso você deixa ele no sol para secar bastante, porque ele vai secar, ele vai encolher, então ele solta muito fácil. Tá? No caso da quenga do coco, não precisa ter nenhum cuidado, porque ali ela não acumula tanino, que nem no caso da fibra. Tá? Então você pode usar ela direto, sem problema nenhum. Eu fervia. Pode usar direto, não tem necessidade. Se não. quiser, você pode até ferver, mas não tem necessidade. Tá? A única coisa que você vai fazer, você limpa ela muito bem e deixa ali pelo menos uns 15 dias a 20 dias no sol. Deixa secar, deixa tomar chuva, não tem problema. Mas deixa ela ali no tempo durante aí uns 15, 20 dias depois que você fizer a limpeza ali da parte orgânica dela. Deixa secar, deixa tomar sol, deixa tomar chuva. Depois disso,
o que que você faz? Normalmente eu furo ela com uma furadeira. E aí, o cuidado que eu sempre falo, não fure pelo lado de fora para dentro. Fure de dentro para fora, porque ele escorrega, a broca muito fácil e você pode machucar a tua mão. Né? Então, faça os furos, né? E aí você pode usar como um vasinho, pendurando, ou você pode usar como que eu faço aqui. Eu uso aí parte dela, corto ela, quebro ela, uso partes dela, para pendurar aí, para fazer tipo aí uma parte de um vaso para colocar as orquídeas, né? Ó. Que é uma quenga de coco. Né? Então, o cuidado que você tem que ter com ela, olha, e assim, ó, a questão do enraizamento, ó, você pode ver que não é uma quenga velha que faz há muito tempo, não. Você pode ver que ela tem a cor marrom aqui no meio. Mas ó, já tem broto saindo pelo lado de fora, as raízes aqui se desenvolvendo, ó. Então a planta, ela vai e cresce muito bem, ó, tudo raiz, crescendo, broto crescendo, mais raízes aqui em cima e ela se desenvolve muito bem. Pronto. A Graça, obrigado aí, Alex, pela contribuição. A Graça está perguntando, como adubar as micro-orquídeas? A adubação é diferente das plantas maiores, né, das orquídeas maiores? Sim, tá? É diferente, né? É claro que eu não sei o tipo de adubo que ela usa, tá? Como o próprio Pablo comentou, aqui em São Paulo eu desenvolvi junto com o pessoal aqui um adubo próprio para micro-orquídeas, né? Próprio para micro-orquídeas. Mas no caso dela, qual o tipo de adubo que ela utiliza? Isso seria importante saber. Mas via de regra, né, nos adubos tradicionais, se usar em torno de metade da dose a 1/3 da dose recomendada. Então, você está pedindo ali colocar uma colherzinha de café, né, 1 grama por litro de água, coloque 1 grama para cada 2 litros de água ou 3, dependendo do adubo. E a adubação de micro-orquídeas você faz a cada 15 dias, tá? Não é necessário fazer essa adubação semanal. Porque se você fizer uma adubação semanal, ela vai ter um excesso de nutrientes ali. E para onde que ela vai jogar isso? Para a ponta das folhas, né? E isso dali vai acabar, ela vai acabar acumulando e vai acabar morrendo a ponta das folhas ali das orquídeas, né? Principalmente das micro-orquídeas. O adubo que eu tinha comentado contigo é esse daqui. Esse daqui é o específico para micro-orquídea. E o que é interessante? Que ele tem todos os macronutrientes, os micronutrientes e tem mais 3 hormônios vegetais. Então eu não preciso utilizar nenhum outro tipo de adubo, somente ele. E ele tem cálcio, tem todos os macronutrientes. E o que é interessante? É a cada 15 dias. Né? Aí o pessoal fala assim, mas o adubo de micro-orquídea é igual ao da orquídea grande, a gente só dilui. Não, para você ter uma ideia. Eu tenho outro adubo para orquídeas grandes, tá? Só que esse adubo para orquídeas grandes, a dosagem de alguns micro e macronutrientes é diferente. É muito maior do que o que eu uso aqui. E aqui, no caso dele, ele não vem com hormônio. Não tem os hormônios vegetais. Eu preciso complementar com o Ciacrop, né, com algum outro tipo de complemento nutricional. Né? Então, são adubos totalmente diferentes para a utilização em micro-orquídeas. Né? Ele precisa ser o mais completo possível, porém, ele tem que ser diluído e tem que ser aplicado de forma homeopática. Entendi. Né? Entendi. Eu estou aqui printando os comentários das pessoas, porque não vai dar tempo tirar todas as dúvidas, para só eu depois vou entrar em contato com o Roberto. E vocês também podem visitar lá o Instagram do Roberto, o site do Roberto Martins, pessoal, porque assim, o Roberto Martins, como vocês viram aqui, está até fixado nos comentários, ele tem um site, né, de vendas também desses adubos e também das micro-orquídeas, né? Fala um pouquinho aí da venda dessas suas das micro e pequenas orquídeas, Roberto, para a galera, que você traz de fora também, né? Essas micro-orquídeas, no caso aqui, o que eu comercializo? Né? Eu comercializo porque as plantas nacionais, as plantas brasileiras, né? Essas são plantas da minha coleção. E a gente ainda não tem no Brasil uma reprodução
né, de forma comercial de plantas, de micro e pequenas orquídeas, né? Sempre é privilegiada aí as grandes orquídeas. E o que eu faço? Eu trago orquídeas de fora do Brasil, são plantas importadas, né? Então, as plantas que eu comercializo são plantas importadas, né? Então, são pequenas micro-orquídeas, algumas orquídeas maiores, mas sempre plantas importadas, porque lá já são plantas que são reproduzidas, né, artificialmente, né, através de fascos, né, de sementeiras, e aí a gente traz essas plantas mais sossegado, aí sabendo que não está danificando o meio ambiente, e aí a gente poder cultivar as plantas de uma maneira mais tranquila, né? E o site lá também a gente tem a questão dos complementos, adubação, vasos, madeiras, né? Tudo que o orquidófilo precisa aí para cultivar aí as suas micro-orquídeas. Uhum. Assim como o comentário da Zenilha aí, muitas pessoas passaram aqui pela live que está sendo realizada hoje, né? Parabenizando, gostando muito, dizendo aí que estão aprendendo muito, 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 muito com você, Roberto. E eu gostaria, Que né, bom, fico feliz. de tirarmos um print antes de te agradecer e passar a palavra para você. Vamos tirar um print, Roberto, para as pessoas. Vamos lá. Pessoal, nós gostaríamos que eu preciso, o Roberto Martins precisa ser divulgado para o mundo, pessoal, para as pessoas conhecerem esse rapaz aí, né? Esse moço que vem dispondo aí todo o seu conhecimento para a gente, porque o cultivo de micro-orquídea, ele não é muito difundido e o Roberto está fazendo um trabalho incrível. E vamos printar e marcar a gente, porque aí você, principalmente o Roberto, se não quiser me marcar, mas marquem o Roberto Martins, porque as pessoas Obrigado, Pablo. as pessoas precisam conhecer o trabalho dele, certo? E porque ele merece muito, gente. É sério, mesmo de coração. Roberto precisa ser conhecido aí internacionalmente também, eu acho que já ter conhecido. Mas porque ele é uma das pessoas que eu admiro muito, né? E traz pra gente esse conhecimento sobre as micro-orquídeas. Então, assim, cultivem micro-orquídeas, né? E pequenas orquídeas também. Levem ela para o ambiente de vocês. Vocês que têm ambientes pequenos também, né? A Jaque até publicou hoje, repostou o nosso post, né? Falando sobre a live de hoje, falando sobre essa questão de você que não tem um espaço muito grande. Cultive essas meninas, ó. Você vê que aqui tem um pequeno espaço que eu fiz aqui e tem um monte de orquídeas, né? De micro-orquídeas aqui. Então, assim, não custa hoje, nada, né? Vocês terem, vamos aprendendo aos poucos, não é do dia para noite que a gente vai aprendendo, mas com esse conhecimento aqui passado pelo Roberto, com certeza estamos muito à frente de muitas pessoas aí, né? Então, assim, marquem ele nos stories, printa aí, vamos printar, Roberto? Vamos lá, então. Pronto lá. 1, 2, 3 e... Pronto, pessoal. Então, nos marque, né? Até mandar um abraço aí, né? Só, Pablo, mandar um abraço para a Jaque aí também, que eu conheci lá no Rio Grande do Sul. Ela, tive o prazer de conhecê-la, né? Legal. E é uma pessoa fantástica, sensacional. O trabalho que ela faz de divulgação lá da Catleia Intermédia, também lá no Sul, é um trabalho muito fantástico que eles fazem lá, né? Muito importante o trabalho dela, do Délio também, né? E a Jaque e o Délio, ele tem até uns combos aí de camisetas que eles vendem para ajudar no projeto de conservação e estudo, né, dessas orquídeas, né? Preservação dessas orquídeas na natureza. E então eles fazem um trabalho super legal. Eu gostaria que vocês também visitassem o AP, o novo Instagram agora da Jaque, né? Das orquídeas em apartamento também, muito importante. E é isso, meu querido Roberto. Gratidão, vou ativar os comentários aqui das pessoas, né? Gratidão pela live, eu aprendo muito com você, tantas coisas, né, pessoal, que eu preciso mudar aqui no meu cultivo, e só pessoas assim como ele, né, para nos sanar, tirar essas dúvidas e realmente aprendermos sobre essas meninas, né, sobre essas meninas pequenas, né, sobre essas meninas micro. Verdade. Então, assim, muitíssimo obrigado aí, viu, Roberto, pela participação, né, pela parceria, tá certo? E Deus te abençoe aí, luz na sua estrada, meu irmão, que você vai conseguir muito, 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 sempre o melhor para você, tá? Então, muitíssimo obrigado a todo mundo que está aqui com a gente também, né? Que nos prestigiou, que prestigiou o seu trabalho, dessa pessoa incrível aí. E gratidão, meu amigo. A palavra é toda sua. Você que quiser despedir da galera aí, fique à vontade, tá certo?
Pablo, em primeiro lugar, quero agradecer aí a oportunidade aí de a gente estar fazendo essa live e divulgar aí as micro-orquídeas, porque, como eu te falei, né, é uma missão aí que eu coloquei para mim, aí divulgar as micro-orquídeas. Muitas vezes aí a gente vai palestrar em algumas cidades, algumas associações e custo zero, sem ganhar nada, é realmente Sim. pelo prazer de divulgar, né? E agradecer esse pessoal todo aí que participou aí conosco aí e que ajudou a divulgar também, né? Essa live, como o trabalho aí das micro-orquídeas, a gente tem muitos amigos aí em comuns, né? Sim, Que, sim. que vem ajudando a gente aí nessa divulgação, nesse trabalho e nessa estrada. Bom, muito obrigado aí a todos que participaram e eu deixo aí à disposição aí o meu Instagram também para vocês e também aí solicito pedir vocês fazer uma visita no meu site lá e conhecer um pouco aí do trabalho aí das micro-orquídeas e também o meu canal no YouTube, né? Que eu Perfeito. também tenho um canal do YouTube que todas as lives que a gente vai fazendo aí durante os domingos ou até mesmo fora do domingo a gente grava e posta lá para tirar dúvida aí de vocês também, tá bom? É isso aí. Muito obrigado, Roberto. Na verdade, pessoal, o Roberto, todo domingo às 11 horas, ele está lá, fazendo as lives dele. Então, assim, prestigiam o Roberto lá, falando sobre as meninas dele lá, sobre o cultivo, o que é muito importante para a gente, tá certo? Dê aquela força lá para vocês e para ele, porque assim, porque assim, eu acho que é uma interação, é uma conexão muito grande que existe, é uma troca de conhecimento. Eu acho que aqui nesse Instagram hoje o que eu mais prezo, o que eu mais gosto é essa troca de experiência com todos vocês aí que estão assistindo, porque é numa pergunta, é numa curiosidade que vocês mostram pra gente, uma informação que eu não sei e que para você funciona de outra forma o cultivo, né? Porque assim, o que o Roberto fala pode muitas vezes não ser, a pessoa lá não conseguir daquela forma, mas isso é uma forma de aprender, né? De saber que existem várias formas de cultivar determinadas plantas e sempre observando a questão do seu ambiente onde você mora, né? Para ter sucesso também e conhecimento, que é aquilo que o Roberto sempre fala, conhecer, estudar afinco as nossas meninas, as nossas orquídeas, né? Não é só simplesmente comprar e jogar lá e esperar que elas floresçam e nos presenteiem, não é? Então é isso. É Gratidão a todo verdade. mundo. A live vai estar salva aqui no GTV e também a postarei depois no YouTube, tá certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Um grande abraço, até mais aí para vocês. Valeu, até mais. Tudo de bom aí. Tchau, Tchau, tchau. tchau.